Só fazer uma oração, pessoal, para a gente começar. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Acreditamos que os nossos mentores, os mentores da casa, possam nos ajudar para refletirmos um pouco dessas verdadeiras moradas pelas quais passamos. E a principal morada nossa hoje, que é a morada do nosso espírito, que está nesse corpo. Acreditamos que as nossas inúmeras passagens por esse universo possam servir para nós como um verdadeiro aprendizado. Não como sofrimento, nem como dificuldades, e sim um grande aprendizado para que o nosso espírito um dia se torne um verdadeiro anjo e ajude aquele Pai Celestial que tanto espera dos seus filhos. Que assim seja. Bom, esse texto aqui foi tirado do Evangelho, né? O próprio Jesus falou isso, né? Que na casa do meu pai há muitas moradas, né? E como é que a gente entende isso, né? Vocês acreditam em reencarnação? Ou não acreditam? Seu Luiz, o senhor acredita em reencarnação? Muito. É mesmo? É que eu estou indo numa... Então, a reencarnação é um processo, né, de refazimento, de novas experiências que a gente vai passando. Só que tem um detalhe, né? Nem todas essas encarnações e esses refazimentos acontecem no mesmo orbe, no mesmo lugar. Existe uma questão vibratória, existe uma questão evolutiva, né, que o nosso espírito passa. Esse mundo hoje, né, já não está como um mundo primitivo, né? Então, só podem vir para esse mundo espíritos que já estejam numa segunda fase de evolução. Mas existem mundos primitivos e espíritos ainda primitivos? Existem. Eles podem conviver num mundo que não seja primitivo? Não, mas tem problemas muito sérios da questão vibracional. Existem outros mundos mais evoluídos do que o nosso? Existem também. Nós conseguiríamos viver nesse mundo hoje? Não dá. Não vai dar certo. Então tudo é um determinado momento. E hoje nós estamos no momento de refazimento, de repensar a vida, de repensar nossos padrões, buscando o quê? A próxima fase de evolução do nosso planeta e nossa fase de evolução também, que é a nossa fase individual. Nem sempre para todos nós isso é uma coisa muito fácil de fazer. Se acomodar um pouco nas situações que hoje a gente está vivenciando, independente seja questões físicas, psicológicas, questões de relacionamento, questões materiais. Tá? E essa acomodação faz com que eu aprenda a lidar com o aprendizado. E nem sempre o aprendizado é uma coisa muito leve. Alguns aqui estão passando por um aprendizado um pouco mais difícil. Mas, se nós tivermos perseverança e paciência, as coisas se equalizam. Não é na velocidade nossa, tá? É na velocidade que tem que ser por nosso espírito, para que ele se acalme, que ele entre numa outra fase de compreensão. Realmente existe um monte de mundos, né, pelos quais a criação, né, habilitou que existisse vida. E essa pergunta a gente sempre faz, né? Será que existe mesmo vida em outros mundos, em outros planetas? Será que existe vida? O cientista o tempo inteiro fica tentando comprovar, sim, não. Tá? E para nós espíritas, realmente existe? Espíritos superiores. Isso aqui a gente tirou de um livro. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, o Livro dos Espíritos. Foram apresentados para ele. Na questão 55 vem uma resposta. E aí, todo mundo é daqui?
Tem uma novidade, né? Ninguém é daqui. Ninguém é natural da Terra. Tá? Os que eram daqui foram colocados num outro mundo porque estava incompatível com o campo de vibração. E nós viemos para cá por um problema antigo, né? Começou há uns 600 mil anos atrás, e depois a gente foi convidado a se transportar para cá nos últimos 300, 200 mil anos. A gente veio para cá. Então, nossa origem não é daqui. E vários de vocês têm essa sensação, né? Parece que não sei o que eu estou fazendo aqui, não é bem o que eu quero, tenho saudade que eu não sei do que, não sei da onde, não sei de quando, saudade de pessoas que também não lembro quem é. Daí a gente fica com esse negócio, né? Você fala, não, mas é de outras encarnações aqui. Não é bem isso. Alguns ficam fixando, olhando para o tempo, olhando para as estrelas, saudade de um lugar que não é daqui. Alguns têm uma facilidade tremenda de lidar com seres extraterrestres, né? A gente chama de comandantes, não é assim? Vocês conhecem esse termo? Por que a gente tem umas afinidades tão grandes com esses seres de fora? Que provavelmente tenham sido companheiros nossos. Só que eles tomaram um caminho, a gente tomou outro caminho. Só escolhas, né? Que escolha nós estamos fazendo agora? Qual é? E aí nós chegamos nisso, né? Se realmente estamos vivendo na Terra, essas são as nossas primeiras experiências? Não. E tem mais uma novidade, né? A maioria de nós, depois de alcançar uma certa evolução, não vai ficar aqui também. Vai ser convidado a ir para outro planeta. Fazer o que as entidades fazem com vocês. Não tem mentores, não tem seres mais iluminados. Talvez um dia a gente ganhando essas asas de anjo, teremos que fazer o quê? Isso com outros tutelados. Aqui, não, eles não vão precisar. Nós teremos que ir para mundos mais atrasados, fazendo o papel que os nossos mentores fazem conosco. Os mentores, os espíritos de luz, e talvez até encarnar nesses mundos. Vai ser uma desgraça, mas a gente vai ter que enfrentar. Para fazer o quê? Para ajudar a dar um salto evolutivo. É assim que funciona o universo inteiro. Sempre foi assim. Desde os tempos imemoriais. Talvez alguns bilhões de anos. Sempre foi assim. Isso da Bíblia, né? De João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Então Jesus veio preparar o lugar daqui, com a mensagem dele veio ajudar. E nós temos que fazer a nossa parte, né, para preparar o lugar para outros que estão vindo. Talvez com menos informação, menos percepção daquilo que acontece. Vocês se sentem na qualidade de pessoas que já podem ajudar outras pessoas, indicando o caminho? E aí? Já dá para indicar? Ó, a direção é essa daqui, ó. Não vai para cá não, vai para lá. Dá para fazer isso? Ou ainda vocês não têm nem ideia de direção, né? Pelo menos isso. Aqui mais um pouquinho do Evangelho, né? De João. E Livro dos Espíritos também, meio que corrobora um pouco o que João colocou na Bíblia, nos textos dele. Se essa questão é verdadeira, por que a gente não vê, hein? Por que a gente não vê todos os mundos povoados,
E nós temos planetas aqui relativamente perto, né? Por que a gente não consegue ver? O que é que acontece? Nós temos um probleminha aqui, né? A maioria que está nessa sala é visual, só acredita no que vê. Só acredita no que vê. E alguns ainda vão testar. Vai ter que ver, deixa eu ver se realmente tem solidez, né? Opa, agora eu entendi. Funciona. Ou você acredita realmente porque você tem aquela fé, você tem a intuição, você percebe isso astralmente e você acredita que funciona assim. Vocês conseguem entender isso? Ou precisa realmente ver, tocar? A casa do Pai é o universo, né? E as moradas? Os mundos que estão nesse universo infinito. E a Terra faz parte desse universo? Acho que sim, né? Por enquanto. Existem inúmeras estrelas, galáxias, né? Até as observações que são feitas pelos telescópios que nós temos aqui mostram que alguns bilhões, né, de galáxias, consequentemente bilhões de planetas, de mundos, né? Para vocês verem o tamanho que é o universo que hoje a gente pertence. Acho difícil somente a Terra ter vida, né? Acho que a gente é um pouco egoísta, né? Deus criou só essa população aqui. Só isso. E todo esse emaranhado, né, de estrelas, de constelações, de galáxias, só criou a Terra com seres. Só aqui. Interessante isso, né? Parece que foge um pouco da lógica, né? Foge um pouco da lógica. Falando só da Via Láctea, né? Então, só na Via Láctea nós temos o quê? 200 bilhões de estrelas? Só na Via Láctea. E cada estrela nós podemos falar, é um sistema de Sol, e em volta dele provavelmente tem um monte de planetas, como é o nosso sistema solar. Vocês conhecem o sistema solar nosso? Vocês já foram apresentados? Lembram da escola? Plutão, ele vinha aqui na sequência, né? Considerado um planeta anão, né? Pequenininho, né? Mas essa é a sequência que nós temos de planetas, né? A sequência que a gente tem de planetas no sistema solar. E foi tirar férias. O Plutão estava muito frio, foi tirar férias, foi pegar uma praia. Não, eles classificaram Plutão não como um planeta, e sim como um planetóide, certo? Então ele saiu um pouco disso. Ele está lá, Plutão está lá ainda, no mesmo lugar, tá? Não tem problemas com relação a isso. Mas ainda a gente tem algumas surpresas aí, né, com relação ao nosso sistema solar. Nós não temos somente essa quantidade de planetas, a gente tem mais. Planetas no sistema solar. Aqui só uma panorâmica da Via Láctea, né? E aonde o nosso sistema está. Tá? Nosso sistema solar, ele está aqui, ó. Que a gente chama no braço de Órion, né? Também conhecido como o local. A Via Láctea ela é dividida em quadrantes, tá vendo? Cada quadradinho desse é um quadrante, onde você tem o quê? Uma aglomeração de estrelas e uma aglomeração de civilizações. E nós fazemos parte de um grupo, né? Civilizações humanoides.
Existem outras civilizações que não tem nada a ver com aparência humana. Inclusive alguns aqui são tratados assim. A gente acha estranho, fala, nossa, ele veio de fora, eu também vim. Não faz diferença nenhuma. Ele só não tem um formato muito bem adequado. A gente vê isso quando desdobra ele. Você percebe, desdobrado, né, que um dos corpos astrais ainda não está no formato humanoide. Aí a gente pergunta, por que ele está aqui? Né? O que é que ele veio fazer aqui? Tem duas situações por esses seres estarem aqui. Uma porque tentaram invadir e tentou, na invasão foi abatido, acabou perecendo aqui, ficou preso naquilo que a gente chama na força telúrica do planeta. Você não consegue sair mais. Então tem que reencarnar aqui. E a outra, alguns sistemas em volta disso daqui participaram daquilo que a gente chama de rebelião de Lúcifer, tá? E aí foram convidados a sair do sistema e vieram para cá, num planeta chamado Prisão Terra. Vieram 30 bilhões de seres. 30 bilhões de seres. Nós estávamos no meio. Nenhum daqui veio porque era anjo e veio com a missão de ajudar o planeta a evoluir. E o centro, o que é esse amarelo? É o centro da galáxia, né? É o centro da galáxia. Onde você tem um aglomerado de energia muito maior, muito forte. As estrelas se condensam mais. Aqui uma outra panorâmica da Via Láctea, né? Visto assim de cima. Isso aqui é feito por computador, tá, pessoal? Porque não tem nenhuma nave, nenhuma sonda, né? Vamos soltar uma sonda e tirar uma foto de cima. Não existe isso. Então, matematicamente, se faz alguns cálculos e o computador gera essa imagem. Tá? Isso é feito por computador. Algumas dessas imagens, elas foram, não é pictografadas, como é que fala quando você pinta? Ilustrado. Não. É pictografia, né? Pictografia. Psicopictografado. Mas é por intuição. Algum mentor vem, normalmente um mentor muito evoluído, e fala, a imagem é essa, passa para a cabeça nossa e a gente percebe. Tá? É uma foto melhor dessa. Aqui só um esquema, né, do nosso sistema. Tá? Então, aqui a gente tem o miolo, né, o centro da galáxia, e aqui nós temos o local, né, ou o braço de óleo, onde fica o nosso sistema solar. Tá? A gente fica, não sei se deu para perceber, que a gente fica na periferia da Via Láctea. Você deu para perceber isso? É. Não está no miolo dela, está meio na periferia. Por isso que aqui é violento. O que quer dizer isso? É. O que quer dizer isso? Os sistemas mais perto do miolo, tá, são mais evoluídos. Os que estão mais para as bordas são os mais... Não sei se deu para entender. E aí, falando do sistema solar, né? Nós temos, na verdade, 15 planetas no sistema. Não temos 8, 9, como a gente tem na relação lá. A relação que vocês viram, a gente tinha o quê? O Sol como estrela, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Só que a gente tem mais esses outros planetas aqui, ó, que faz parte do sistema solar. Vulcano. Eu vi essa semana isso. Ah, viu? Viu? E também tem esse planetinha, né? Que existia, mas hoje não existe mais. Grande negatividade das pessoas? Das pessoas que estavam no planeta ou do planeta mesmo? Das pessoas que estavam lá. Na verdade, esse planeta foi invadido, né? E aí, uma pequena discussão aí teórica, vamos dizer assim, o planeta explodiu. Alguém apertou um botão que não podia apertar. O planeta explodiu e criou um cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Então, quem olha o sistema solar hoje,
tem o cinturão de asteroides, tá? Que era um antigo planeta que explodiu. Isso já faz 250, 260 milhões de anos. Coisinha antiga. A Terra também, pelas histórias que a gente tem, a Terra também estava fadado a chegar nesse ponto. Aí tiveram que fazer algumas mexidas aí para evitar que a gente fizesse a mesma besteira, causadas por explosões nucleares. Tá? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. A gente ainda corre esse risco. O risco ainda não está eliminado, tá? Mas existe grande possibilidade de acontecer ainda, dependendo das trevas, né? Deve ser explodido. Aqui só para a gente ter uma ideia, né, como é que nós... Isso aqui é um texto tirado da Helena Blavatsky, tá, que fala dos 7 superuniversos. Tá? Então nós temos esses 7 superuniversos que estão aqui. O universo que nós pertencemos, tá, é essa pontinha aqui, ó. Então a nossa Via Láctea, né, ela, essa bolinha aqui, que faz, isso aqui é o universo que a Via Láctea pertence, que faz parte de um super universo. E ele tem uma numeração, não sei se dá para perceber, né? Começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer, esse daqui, esse super universo foi o último criado e é o mais atrasado. Está sendo criado entre o primeiro e o sétimo, está sendo criado um novo superuniverso, e essa influência está batendo um pouco nas duas regiões. É mais ou menos isso daqui, né? Então aqui está sendo criado um oitavo superuniverso, aqui só para vocês verem, né, a Terra e a Via Láctea aqui, né? Isso daqui é a Via Láctea inteira, né? Para você ver quando é pequenininha perto do seu universo. A criação desse superuniverso aqui, ele tem que haver uma expansão, né, das massas e haver um novo, podemos dizer assim, um novo Big Bang, para espargir a energia sólida, né, e criar toda uma estrutura aqui. Só que essa energia está influenciando aqui e aqui. Mexe com as energias. Isso daqui, quem gosta de ler, pega os textos da Helena Blavatsky, que fala bastante sobre isso aí. O homem era o centro da Terra? Ou do universo? Assim, né? Há 100 mil anos atrás? Há 2.000 anos, a Terra era o centro do universo, não era assim? Se falava. Mais ou menos 500 anos. O Sol era o centro do universo. Tudo girava em torno do Sol. Então foi um problema na época isso daqui, né? Mais ou menos 50 anos, a galáxia, né, a nossa galáxia era o centro do universo. E hoje, né? Não tem muito bem no centro. Né? A gente não consegue identificar direito onde está o centro. Onde está o centro? Existe vida realmente inteligente fora da Terra? A gente pode afirmar isso? O próprio livro dos Espíritos, né, fala disso. Kardec e a Gênesis também. Existem diferentes categorias de mundos, né? E eles são classificados de acordo com o grau evolutivo deles. O próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, fala sobre isso daí também. No próprio Sistema Solar, né, tem planetas menos evoluídos que a Terra e planetas mais evoluídos que a Terra. No Sistema Solar, você já tem uma diferença razoável. E a Terra não é o mais evoluído, hein?
Ela não é. De longe ela é o mais evoluído. De longe. Aqui os tipos de planetas, né? De acordo com a classificação do Livro dos Espíritos. Onde que a Terra está aqui? Está aqui no segundo, né? Está aqui, ó. Quer dizer, a gente mal saiu desse, porque dependendo dos países aqui na Terra, né? Se você observar países ou até grupamentos de pessoas, eles estão muito mais aqui do que aqui. Percebe? Então, é uma graduação que está acontecendo. Qual é a próxima fase? Nós estamos começando a dar sinais dessa próxima fase. Aqui, ó. E aí? Se isso vai ser eliminado, o que acontece com as pessoas que ainda estão presas no mal ou muito primitivas? Não é possível essa convivência. Não é possível a convivência. Então alguma coisa vai acontecer. Ou seja, eliminação em massa. Em massa. E transferência para outro planeta, né? Sim. O Pai sempre dá mais nova chance, né? Você vai continuar a sua evolução, vou perdoar você mais uma vez, mas aqui não dá para ficar não. Você vai para outro lugar. Vejo assim, né? Eu vejo como mais uma oportunidade. Porque alguns aqui são tão imperiados, né? Assim que a gente fala no interior, parece uma porta, né? Não muda, não quer fazer nada de diferente na vida. Bom, então, você quer continuar desse jeito? Tudo bem, você tem o direito, mas não aqui. Você vai para um outro lugar. E vamos para outro mundo. E aí, aonde vocês querem ficar? Vocês querem ficar aqui? Vocês querem dar uma voltinha em outro mundo? Só que outro mundo para o qual estamos sendo levados, pega a Terra na época dos dinossauros. Dá para imaginar isso? Consegue ver esse campo de vibração? Começar tudo do zero. Isso é zero, né? E aí? Fala. Tem uma ideia de quantos anos? Quantos anos? Já está acontecendo. Para poder ir para outra região. Já está acontecendo. A mudança forte, né, para nesse milênio. O terceiro milênio aqui mas ele já está acontecendo. Já está acontecendo. Muitos dos seres já não podem mais reencarnar, já são proibidos a reencarnação aqui, você já deixa separado. Alguns já estão sendo colocados em alguns lugares como se fosse uma prisão mais efetiva, porque não podem nem interagir nem encarnar, você deixa separado, só esperando acontecer um negócio aí para ser levado. Isso já está acontecendo. Tá? Só que vai intensificar, né? Vai intensificar mais. Nesse caso de teoria, eles iriam para esse oitavo superespaço que está Não. Seria menos evoluído que o É um outro planeta menos evoluído que nós. não necessariamente uma nova galáxia, no caso. Não, até pode ser outra galáxia. Nós não temos permissão de sair do nosso universo. Então, se a gente está no sétimo universo, vai evoluir no sétimo universo. Só quando você se transformar num Deus, aí você pode ir para outros universos. Não é nem anjo, você entendeu, né? Não é nem anjo. É um Deus. Aí você pode ir para outros universos. Então, enquanto isso, tem que ficar no mesmo universo. Você pode ir para outra galáxia e tal. Mas só de ir para um outro planeta já é uma diferença brutal, cara. Você está querendo ir para um outro universo? Vai ter um outro, vamos dizer assim, um lugar mais afastado do que o nosso, da nossa Mais. Agora ele pede não. Para jogar, justamente para começar. O próprio não. Lá é novas criações zeradas. Criações zeradas. Vocês que trabalham aqui, quando desdobram, vocês conseguem visitar esses outros lugares ou só recebem essas visitas? A gente não tem permissão de sair do planeta. Nenhum de nós. Até você pagando algum curso aí de viagem astral. Tá? Nós não temos permissão para sair do planeta Terra. Não é permitido isso. É que a gente não consegue entender que esse planeta é um planeta prisão, pessoal. Aqui é uma prisão. Nós viemos para cá porque a gente aprontou demais
A gente não tem passe livre, Tá? né? E a gente não concorda com isso. Não, mas eu sou bonzinho agora. Pode ser agora. Tá? Mas dá para cancelar o que você fez? Não dá, não pode ser feito assim. A gente está, como é que fala, cumprindo ainda, certo? A prisão domiciliar, dá para entender? Está com prisão domiciliar. Por que prisão domiciliar? Porque eu estou preso nesse corpo. Tá? E nós não temos permissão para sair do planeta. Isso não tem. Aí você fala, não, mas a NASA está planejando fazer viagens, né, para fora do planeta, para ir para Marte, não sei o quê. Estudos recentes, né, mostraram que se fizer essa transposição para Marte, que é o planeta mais próximo de nós aqui, tá, a pessoa só viveria 60 dias, ela vai morrer. E vai morrer mesmo. Por quê? O corpo astral não vai acompanhar. Ele vai ficar preso. Você pode levar fisicamente, mas por causa da distância e a mudança vibracional, a pessoa vai perecer. Ela não vai aguentar. Você pode mandar uma sonda? Sonda é uma coisa. Agora vai você. Não vai passar. Você vai ficar. O corpo astral não tem permissão para sair daqui. Aí você fala, então como é que eu faço a viagem astral? Às vezes eu pago uma grana feia para fazer esse curso de viagem astral. É o que Wagner Borges faz? Por acaso. E aí? Como é que eu faço uma viagem astral? As viagens astrais, na verdade, é o que? Acesso à minha mente de outras vidas. Você desdobra, mexe no campo dimensional e você acessa suas vidas lá de trás. Você está viajando? Sim. Fui visitar um outro planeta, lógico, de onde você veio. Mas saiu daqui fisicamente? Não. Você entrou no campo dimensional da sua própria mente e acionou isso daí. E foi. Na boa. Essa é uma realidade que a gente enfrenta aqui. O nosso planeta é uma prisão, pessoal. Não tem permissão de sair. Quando é que vai deixar de ser prisão? Quando entrar nessa fase aqui, ó. A hora que ele está efetivamente aqui, a prisão é tirada. Enquanto isso, não tem jeito. É por isso que, inclusive, disse que os astronautas tiveram um grande problema de adaptação na Lua e que há muita coisa que eles viram e que está oculta. É isso? Sim. A Lua, apesar de ser um satélite nosso, né, ali já começa a ter problemas. Aí não se tem permissão da espiritualidade para se montar uma base lunar. Apesar de ter um monte de filmes aí que fala, que tem não sei o quê, não se tem permissão ainda não. Principalmente no lado oculto da Lua. Né? Ali é pior ainda o negócio. Porque ali tem, na verdade, uma prisão astral. Né? Ali tem uma prisão astral. Muitos dos seres que não têm conserto aqui são levados para lá. Estão aguardando um tempinho para ir para o mundo do cara. É uma prisão astral. Só uma curiosidade, e o tempo, mais ou menos, considerando vidas passadas de todos nós aqui, criaturas, os humanos, né? Quanto tempo a gente tem em média de vida? É uma boa pergunta. Varia um pouco, né? Alguns de nós não foram criados na mesma época. E a que eu falo aqui são alguns bilhões de anos. Bilhões de anos. É que, para falar um pouco da idade nossa, a gente teria que falar o grau de evolução que a gente tem. E o grau de evolução tem a ver com todas as mudanças vibracionais que eu passei até chegar no espírito humano. Por mais que a gente não acredite, né, nós fomos, há muito tempo atrás, alguns bilhões de anos, uma massa inerte. Depois se consolidou no mineral, depois no vegetal, depois no animal e depois no ser humano. Essa evolução que todos nós passamos, todos, sem exceção. Ninguém foi criado como um homem. Você é um homem logo de cara. Talvez a pergunta fique mais simples, então assim, no formato humano, por exemplo. Eu diria alguns bilhões de anos. Tá. Não é algo assim. Ninguém aqui é tão novinho assim, não. Para chegar nessa característica humana, demora alguns bilhões de anos. Jesus, ele passou por esse processo? Passou. Jesus passou exatamente igual. Ele também não foi criado, ó, ele é um anjo, foi criado. Não, não é assim, não. Passou por todas essas fases,
Só que, como ele fala, ele está bem mais evoluído do que nós. Inclusive, pelas informações que nós temos, o próprio mundo da onde ele foi criado inicialmente, começou a sua peregrinação como ser humano, tá? Esse mundo não existe mais. Para você ver há quanto tempo isso aconteceu. Então, o mundo, a origem dele, não só o planeta, estou falando, o sistema solar dele inteiro já não existe mais. Quer dizer, já faz um tempinho razoável. Ele está num grau mais evoluído que nós. Existem outros seres mais evoluídos que Jesus ainda. Jesus ainda não é o mais evoluído. Para nós, para a nossa região aqui, ele é o mais evoluído. O nosso comandante, pode dizer assim. Não precisa de muita coisa, né? Também. Então ele pertence ao sétimo universo? Quem? Jesus? Sim, ele faz parte desse universo. Uma outra pergunta. Nós não temos como ir para outro planeta e tal. Por enquanto. Ok. E quem morre também não. Os desencarnados. Menos ainda. Acontece o contrário, nós somos visitados, tá? Agora, você quer tirar férias em Júpiter? Não vai conseguir. Vai ficar por aqui não. Agora, alguém de Júpiter pode vir para cá? Pode, né? Ele consegue. Característica do mundo primitivo. Vocês já leram o Evangelho segundo o Espiritismo? Por isso que eu estou colocando tá lá, ó. Não tem nada de invenção. Isso é característico do mundo primitivo. Eu acho que é o nosso aqui, né? Mundo de expiações e provas. Essa característica do nosso mundo. Nós estamos enquadrados aí, por enquanto. Que nos pega muito, né, esse segundo item, né? Os vícios aqui que detonam a gente. Né? E sempre tem algum vício que derruba a gente. Tá? E é por aí que a gente é pego. Né? Sempre por aí que a gente é pego. Os mundos de regeneração, né? É a próxima fase para onde a gente estaria indo. A gente consegue ver um mundo que não exista mais isso? É a próxima fase. Então, se a gente quiser ir para a próxima fase, isso tem que ser eliminado. Não vai, hein? Senão você só fica com a passagem de ficar. Passagem de ida não vai. Está trabalhando para isso, Flávio? Tentando. Os mundos felizes. Um dia a gente chega lá. Né? Realmente, quem está nesses mundos, né, a infância, quer dizer, a nossa infância, normalmente é o quê? Alguns anos, né? Às vezes gira em torno do quê? De 1, 2 anos, você já acabou a sua infância. Não tem mais infância. Você está totalmente fora da infância. Você já está na adolescência adulta. Rápido essa fase. E normalmente os corpos aqui, né, duram muito tempo, em média de 500, 600 anos, entre uma encarnação e outra. Só que não é 500 anos com o corpo detonado, né? O corpo a pleno vapor, a energia total, na boa. Tá. Aqui nesses mundos também a concepção, ou seja, a questão de
de propagação da espécie, né? Não é feito como a gente faz, é de um outro jeito, certo? Vai ser sem graça, mas é diferente. É diferente. Tá. E os divinos aqui, né? Sei lá quando a gente vai chegar nesse negócio aqui, mas... os mundos divinos. No nosso sistema solar não tem nenhum planeta assim, tá? Não tem nenhum planeta assim. No nosso sistema solar. Nenhum planeta está assim. Qual é o mais avançado? No nosso sistema solar é Júpiter. O nosso lar é de reparação? Ah? O nosso lar é de reparação? A cidade do nosso lar? É. Não, está no mesmo campo de vibração nosso. É o nosso, é a origem nossa. Sim. Inclusive o campo que ele está, né, chama-se umbral também. Só que é um umbral de cima. Nós estamos no umbral do meio e tem um umbral do baixo. São 3 graus. É, são 3 graus. 3 graus, não, são 3 graus. E tudo isso daí é umbral. Tá. Quando fala em zonas abismais, é o umbral também? Umbral também. Só que é um umbral mais denso, embaixo. Mais pesado. Eu falo embaixo, em cima, né, só para a gente ter uma noção, porque umbral é campos dimensionais diferentes, tá? Então ele não está em cima e embaixo, ele está em tudo quanto é lugar, certo? Ele só é mais denso ou menos denso. A densidade, na verdade, que faz essa diferença. Campos de densidade. Aqui, Santo Agostinho, né? Fala da Terra. Algumas curiosidades. Daqui uma foto, né? De uma sonda em Marte. Uma foto de uma sonda em Marte. Sigam a seta. Sigam a seta. Sigam a seta. Não parece a Terra? Assim? Siga a seta, tá vendo? Siga a seta. Tem uma seta aí, fica de olho na seta. Fica de olho na seta. Isso aqui foi feita uma foto, né? A sonda pousou em Marte, né? E tirou uma foto. Pum. Aí quando ampliaram, deu isso. É uma rocha. Né? Isso. Realmente a gente fica escondido? Realmente o bem se esconde um pouco? Com medo de se expor? Será que não está na hora de a gente colocar as maninhas de fora? Se expor um pouco mais? Mas nesse caso aí, que nem vamos pegar em nenhum planeta. Falam sempre de lutas antigas do bem contra o mal, onde há uma quantidade de desencarne avassaladora. Vai ser necessário chegar nesse ponto de novo para poder ter essa evolução, ter essa guerra? Vai. É que os espíritos superiores, né, eles não veem esse corpo aqui, né, como sendo algo fundamental. Tá? Essa nossa existência para os espíritos superiores, sabe, é só um detalhe. Nós que valorizamos demais essa vida. E é só uma passagem. Tanto que, se o nosso espírito tem alguns milhões, bilhões de anos, o que é 70 anos, 80 anos nisso? O que é isso? Não é nada. É um pontinho, talvez menos de um ponto. Então os espíritos superiores não vê a nossa encarnação, sabe, como sendo, sabe, olha, tem que manter todo mundo encarnado. Não. Se tiver que fazer, sabe, eliminação em grande escala de encarnados, eles vão fazer. Porque o que interessa não é você encarnado. O que interessa é o quê? Que o seu espírito fique. É isso que interessa. Se é para você ficar espiritualmente,
Não interessa se você está encarnado ou desencarnado, isso é só um mero detalhe. Você vai encarnar outra vez, na boa, com a mesma família, se for o caso, ou em outra família, tanto faz. Então, nós que ficamos muito presos, olha a minha existência, minha família. Eu até entendo essa posição, mas para os espíritos superiores, a encarnação, sabe, é mais um acesso do meu espírito para se corrigir, só isso. Só isso. Uma coisa bem simples para eles. Então, se tiver que fazer um desencarne em massa, vai fazer um desencarne em massa, sim. Mas a questão não é desencarnar ou ficar encarnado. A questão não é essa. A questão é, para onde vai o meu espírito? É aí que está a questão. Então, se eu estiver encarnado, vou continuar. E se eu desencarnar? Vou ficar ou vou embora? Essa que é a grande dilema nosso. Então, agora deixa eu só fazer mais uma questão para você baseado nesse assunto. Vamos supor que isso aí parte de um humano encarnado apertar o botão do F. Sim. Ele vai ser só um instrumento. Mas no caso aqui, quando ele fizer isso aí, ele vai gerar um karma não só para ele, como um karma coletivo, né, de todas as pessoas encarnados, tá? Mas o cara que pegar e matar esses milhares de pessoas, mesmo que seja por um bem maior, vamos dizer assim, que não faz parte da minha forma de pensar, assim, ele deixa de fazer uma coisa, ele deixa de ser uma pessoa boa, mesmo sabendo que ser teoricamente um bem maior, pela quantidade de desencarnes, concorda? Nenhum ser humano, encarnado aqui, tem a qualificação para falar quem fica, quem vai. Quem fica encarnado, quem fica desencarnado. Nenhum ser humano encarnado tem essa qualificação. Quem é que tem essa qualificação? Seres que estão numa outra faixa vibracional, bem acima de nós, falam, esse fica, esse vai, esse fica, esse vai. Que é a diferença do joio e do trigo. É a coisa básica. E não é bem eles que vão escolher, né? Nós escolhemos. Olha só. É a lei da afinidade? Sim, nós escolhemos. Na verdade, a escolha já está feita, né? Para muitos de nós, a escolha já está feita. Você já escolheu. Só está esperando o final da sua existência. Já sabe para onde vai. Ele vai ser só um instrumento, tá? Vai ser só um instrumento. Então, vai se aproveitar de inúmeras situações, desde guerras, movimentos tectônicos, maremotos, enfim, vai se aproveitar várias situações para falar, esses ficam, esses vão, sabe? É a separação que vai acontecer. Alguns vão ficar encarnados por algum tempo ainda, depois vão ser desencarnar, vai voltar novamente para cá, certo? Então, a questão de ficar encarnado ou desencarnado é um mero detalhe para a espiritualidade superior, estou falando. Nós não temos o direito de intervir nisso. Nós. Mas eles vão intervir sim. Porque nós precisamos, nós não, a espiritualidade superior precisa levar os espíritos que não podem ficar aqui para um outro lugar. E como é que eu vou levar? Vou levar encarnado? Não tem como fazer isso. Então vai desencarnar e vai levar. Mas se essas pessoas que eu tenho que levar para o outro lado estão no meio de um monte de outras pessoas que têm que ficar, como é que eu faço isso? A espiritualidade superior muitas vezes não tem como falar. Você não é bem assim. Então resolve para um monte de gente, tá? Quem é que quem vai ficar, vai encarnar, ó. A próxima geração encarna na boa. E quem não é para ficar, esse daí vai ser separado e vai ser levado. É assim que funciona. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não é nada de diferente o que está acontecendo. Sempre foi desse jeito. É que nós valorizamos demais esse momento encarnatório que a gente tem. Só que a espiritualidade superior vê isso uma coisa tão pequena perto da nossa existência, né, de milhares e milhares de vidas que nós tivemos, é tão pequeno, não tem muito motivo. Às vezes o drama que a gente cria em torno de uma coisa muito simples. Faça a escolha. Alguns de nós ainda tem como fazer a escolha. Alguns já escolheram. Não tem muito o que fazer. Vai desencarnar e saber, não volta, não vai nem mais para o umbral. Olha só, muitos estão desencarnando, não está indo nem mais para o umbral. Já separa, esse daqui, ó, esse vai para outro lugar. Nem mais vai para o umbral. Só está esperando o tempo certinho de desencarnar. E é interessante que nesses desencarnes que podem acontecer em massa, muitos de nós que não deveríamos estar lá somos avisados. Então quem não deve estar no lugar vai ser avisado.
Mas como eu sou uma porta, né, não acredito na intuição, eu vou para lá. Porque eu quero ir. Bom, então você vai levar a chupada. Vai fazer o quê? Você quer estar no lugar errado, na hora errada. Não, mas eu quero tirar umas férias, né? Lá em Bali. Que ótimo, vai tirar umas férias. E aí você recebe a intuição. Não vai para lá, porque vai acontecer alguma coisa assim, não sei. Não, mas eu quero, ó, o sol maravilhoso, tem as praias, eu quero. Não vai para lá, porque vai acontecer alguma coisa. Você vai receber essa intuição. Não, mas ó, já comprei a passagem, já me endividei, eu vou para lá, vai para lá. Ah, acontece um maremoto, engole todo mundo lá, eu não sei por que aconteceu isso. Mano, não seria mais fácil tipo, dar um ataque cardíaco para todo mundo uma vez? Ataque cardíaco? Como é que vai explicar isso? Na praia, assim, tudo. Mas você acabou de falar um pouquinho antes, você falou um pouquinho antes uma questão aí, ó. Eu posso, a espiritualidade faz isso sim, certo? Se é um motivo para desencarnar você, ela vai tirar você. Mas você sempre aprontou sozinho ou aprontou com alguém? Não sei se eu estou aqui junto com todo mundo. Se você sempre aprontou sozinho, então vai pegar você e vai dar um treco em você, ou um aneurisma, sei lá, vai dar um treco e você vai lá desencarnar. Acabou. Mas nem sempre eu aprontei sozinho. Bom, então eu tenho que estar no meio de um monte de gente para ver um desencarne coletivo, porque é um karma coletivo. Tá. Deu para entender o imbróglio aí? Mas se não é para eu estar em determinado lugar, eu vou ser avisado. Não, mas assim, eu só não concordo, tá? Particularmente é porque se é para evoluir o planeta, por que tem que ser na base da desgraça, assim, entendeu? Por que não pode ser mais sutil, como se fosse um perdão geral? Carinho eu ter passado sempre fazer uma coisa mais tranquila. Pô, dorme todo mundo aí, apaga as pessoas aí, todo mundo dormindo. É de uma forma tranquila, né? Se perdoa os pecados, vamos dizer assim, o karma dessa vida. Aí sim, com esse karma todo coletivo, poxa, aí as pessoas são direcionadas conforme o seu nível de evolução, entendeu? Porque eu acho que assim, se for plantado esse tipo de semente pelo astral superior, tá, pelos mentores, eu acho que seria uma semente plantada já para mudar a consciência de todos os outros que ficam. Você tem razão em certa parte, mas isso que você está propondo só vai acontecer quando nós estivermos no outro nível de evolução. Porque aqui ainda eu preciso sofrer para ver se realmente eu aprendi a lição. Então, não vai dar para fazer assim. Para algumas pessoas realmente vai acontecer, vai dormir, né, vai acordar do lado de lá, na boa, mas é uma minoria. Porque ela já cumpriu os karmas, já está tudo, como é que fala, resolvido, e podemos dizer que todo mundo aqui está desse jeito. Nós não merecemos isso. Então, eu vou ter que passar no último momento algumas provas pesadas, sim, para ver se eu aprendi a lição. Pode ser um desencarne coletivo, pode ser desencarne das mais variadas alternativas de doenças, acidentes. Acidente não existe, né? Mas imprudências que podem acontecer, para ver se realmente eu aprendi. Será que eu vou entender se alguém me assassinar? Será que eu vou entender se o câncer me corroer todas as minhas vísceras? Será que eu vou entender isso? E aí? Aceita ou não? É a prova. Nós não estamos ainda na provas e expiações. É a prova. Se eu passo por isso, ótimo. Provavelmente eu vou ficar. Mas eu tenho que aceitar, né? Me resignar. Falar, entendi. Eu fiz isso. Bom, estou recebendo agora. É ação e reação, tá vendo? Não tem muito como escapar. Agora, se eu tiver uma outra fase de evolução, que é da próxima fase do planeta, vai acontecer desse jeito? Não, né? Aí não. Isso que você está propondo é a próxima geração. Mas, infelizmente, nessa, eu tenho karmas a cumprir. Todos nós temos karmas a cumprir. A gente consegue ainda alterar, que nem no caso num grupo que nem nós aqui,
está estudando, tudo para poder... Alguns vão conseguir eliminar o karma, outros vão minimizar o karma, outros vão piorar o karma. Tá? Porque você faz uma fala, né, que faz uma coisa e na verdade pensa outra, faz outra, certo? Quer dizer, não está fazendo nada. Isso faz. É possível amenizar o karma? Lógico que é possível. Depende das ações, do seu pensamento, lógico que é. O karma é algo que eu fiz, tá? Vou ter que resolver isso com pessoas ou pessoalmente, né, que seja. E se eu não resolvo isso, vem essa lei superior, vai lá e dá uma pancada na minha cabeça e eu tenho que fazer. Não tem como escapar. Agora, é possível rever isso daí? Sim. Qual é o nível de reforma íntima que cada um de nós está nesse momento? Qual é o nível? Qual é o nível de aceitação que estamos trabalhando? Qual é o nível? Qual é o nível de dedicação aos outros? Porque é fácil você se dedicar a você, ou às pessoas que estão à sua volta, que você ama muito. Mas se dedica aos outros que você não conhece, e às vezes até te fez mal, e você se dedica a ele. Qual o grau de compreensão de tudo isso? Isso não é apagar o meu karma? Sim. Então, que nível que eu estou? Qual o tipo de trabalho que eu estou fazendo forte nisso? E você teria coragem de abandonar a sua família e seguir o Pai? Não foi isso que Jesus fez quando chamou os seus discípulos? Quer chegar ao Pai? Abandona tudo que você tem, inclusive a família, e me segue. Tudo bem, André? E aí? Você tem coragem de fazer isso? Duro, né? Não pode levar junto. Você tem um convite para todo mundo, vai. Todo mundo é chamado no momento certo. Todo mundo é um discípulo, todos nós somos discípulos. Você está pronto para ser discípulo? É a pergunta. Você está pronto para ser discípulo? Eu estou caminhando. Tudo bem, vamos caminhar. Mas já é um discípulo? Se você já é um discípulo, provavelmente você vai ficar na terra, pode até desencarnar ou não, certo? Mas até os discípulos de Jesus, todos eles tiveram uma morte tranquila. Nada. Na boa, sim. Mas eram discípulos de Jesus, como isso é possível? Eles tinham um karma a cumprir? Tinha. E aí você fica pensando, mas Jesus também tinha karma a cumprir? Não. Não tinha. Já tinha feito toda a sua evolução. Ele já tinha toda a sua parte evolutiva. E por que sofreu tanto? Ele não sofreu. Ele só deu o exemplo. Ele viu as coisas de outro jeito. Só deu o exemplo. Precisava passar por tudo que ele passou? Não. Por que ele fez? Deixou que isso acontecesse? Veio cumprir a lei. Também, talvez, porque fosse a única forma das pessoas entenderem Naquela a época, mensagem sim. dele, né? Naquela época, sim. Mas hoje, se Jesus aparecesse, acho que a gente ia fazer a mesma coisa. A gente ia tentar crucificar ele, não ia dar muita diferença não. Aí ele para, vamos ver se poder, só apertou o play de novo. Não sei se ia pregar na cruz, né, mas muito Porque parecido. uma hora ele descongela, que é enquanto ele está salvando, está congelado. Fazem 2000 anos isso. A gente não aprende muito. Só dar um É que eu pouquinho acabei aqui. desligando, que eu pensei que tivesse lá. Quero mostrar aqui. Ele falou assim, espera terminar de salvar, assim que salvar ele desligou, entendeu? Todo esse texto aqui, tá? Das vidas em outros mundos, tá? Esse pesquisador aqui, o Ellipsis Pool, tá? Tem vários textos, vários livros, inclusive, né? Ele é um pesquisador muito pesado, espírita, né? Trabalha muito com as questões espíritas e fala muito sobre a questão da vida em outros mundos. Tá? Então ele faz uma pesquisa muito grande, pegou vários textos espíritas, né? Pegou vários textos e falou, ó, nesses textos, nesses livros, fala sobre esse planeta, sobre esse planeta, sobre esse planeta e vidas em outros mundos. Então ele é um pesquisador muito pesado e todo esse material que eu estou colocando aqui é dele, tá? Eu li alguns livros dele também e a gente conseguiu trazer algumas referências aqui, ó, que é a vida em outros mundos. Que fala das questões 55 e 59
o Livro dos Espíritos, que é a pesquisa que ele fez. Aqui também no Livro dos Espíritos, 172 e 188. Livro dos Espíritos também. E aí começa a falar um pouquinho de cada um dos planetas, tá? Tem mais informação de cada um deles. Além dos livros espíritas padrão que nós temos aqui, que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, né? O Céu, o Inferno, enfim, e obras póstumas, tá? A Revista Espírita, que é uma coleção de artigos e textos escritos por Kardec, muita coisa que não estão nesses livros está na Revista Espírita, que foi escrita por Kardec também, na mesma época. Então também é uma fonte, né, um material muito rico, de muita informação e coisas que não estão nesses livros, que estão nessa Revista Espírita. Dá para baixar da internet, dá fácil acesso. Tem muita coisa rica nessa Revista Espírita, tá? Muitas coisas que são detalhes que nos livros que ele escreveu, né, que faz parte da codificação espírita, não tem, mas tem na Revista Espírita. Então acho que vale a pena vocês darem uma lida, uma olhada. Quem gosta de ler, eu recomendo ler as revistas espíritas. Essa revista espírita que foi escrita por Kardec. E também tem o quê? Não sei quantas milhares de páginas aí, que é um material muito rico e muita informação interessante, que não estão nos livros. Aqui o Livro dos Médiuns também fala bastante sobre essas questões de outros mundos. Aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, todas as pesquisas do Eurípides, tá? Na Gênese também tem mais algumas coisinhas. Okay. Na Revista Espírita, ela tinha uma publicação mensal, né, de 1858 a 1869. Tá? Todo mês era lançada uma nova revista espírita. E textos muito interessantes, testes que ele fazia, material psicografado muito pesado daquela época. Tá? Material muito rico, ele tem muita coisa boa. Muito do que se lê hoje, nesses autores mais modernos e tudo mais, muitos deles você percebe quando lê a revista espírita e fala, mas isso aqui já falava e o cara fala agora. Quer
Eu não sei se o cara pegou daqui, ou foi intuído agora, o que é que aconteceu. Tá? Mas na Revista Espírita já falaram que o cara escreve agora e ganha muito dinheiro. A gente devia vender essas coisas, você acha? Aqui mais um pouquinho da Revista Espírita sobre a vida em outros mundos. Se você baixar da internet, né, que eles são normalmente em PDF, dá para você fazer busca, né? Vai fazer busca e você acha o assunto rapidinho dentro da revista. Prático para fazer isso. Você pega os assuntos que você quer. Agora quem gosta do livro, né? Aí compra a revista, porque tem a revista para vender, você compra e vai fazer isso. Revista de março de 1858. Olha o que falava aqui sobre os planetas. Março de 1858. Vão querer mudar lá para Urano ou para Júpiter? Júpiter é melhor? Infelizmente, desta sala ninguém tem permissão para ir para lá. Infelizmente, aqui. Ninguém dessa sala. Pode fazer parte do time. Fazer parte do time. Mais algumas coisas sobre Júpiter também. Essa revista ela fala bastante sobre Júpiter, né? E dá uma lida no último item aqui também. Fala dos animais. Difícil imaginar isso, né? Os animais fazem os trabalhos manuais que a gente faz hoje. É estranho. Isso é lá. Quer dizer o quê? Próxima fase dos animais. O salto evolutivo é o quê? Humanos. Humanos primitivos. Primitivos. Então eles estão, sendo treinados lá em Júpiter, para numa próxima fase de evolução dos animais irem o quê? Para o mundo primitivo, mundo das cavernas, literalmente o mundo das cavernas, onde eles começam a ter formato humano e começam a passar por todo o sistema humano. Essa é a fase evolutiva. É possível fazer isso em Júpiter? Não dá. Então o próximo salto evolutivo desses animais é o quê? Num outro mundo recém-formado, ou um mundo novo, tá? De uma estrela que tem explodido, qualquer coisa assim, mundo primitivo, quando ele começa a evolução como homem. É assim que funciona a criação. Desse jeitinho. Esses seres humanos que estão em Júpiter estão sendo treinados a quê? A anjos. Estão sendo treinados para se transformar em anjos. Vai demorar um tempo, mas estão sendo treinados para isso. Muda a resolução que está Dá uma olhadinha nesse texto aí também que fala disso. Os caras, eu acho que vocês já ouviram falar. Essas coisas são estranhas. Não,
é Mozart, é Cervantes, Zoroastro. Deixar ele um pouquinho mais próximo. Interessante essas coisas. Eles têm permissão de vir para cá? Sim, para fazer algumas coisas, mexer, e depois eles voltam. Eles não querem ficar aqui não, aqui não. Vem aqui para ajudar. A gente consegue fazer um estágio lá? Não, sim, não tem essa permissão. Tony. Maio de 59. Fala de Chopin. Mas é. Isso aqui não precisa, mas... Voltando um pouquinho para a questão dos animais, você disse que eles estão sendo treinados para depois irem para mundos primitivos começar. Há vários animais que são tidos como tendo bastante inteligência, não é? Como é que esse espírito do animal, que acumulou algum tipo de inteligência, vai depois para um mundo primitivo em que eu não sei o quanto de inteligência existe, já que vai o animal só tem inteligência animal. Tá? Ele é mais um instinto de preservação do que qualquer outra coisa. E isto vai com ele? Lógico que vai. Tá? Mas a diferença é o que? Ele não tem um espírito humano ainda. Tá. Então ele precisa experimentar o espírito humano. Então nesse mundo ele não consegue fazer essa experiência, ele não consegue ter essa noção. Nem a inteligência humana dele. Por mais que ele tenha muitas características já de humano, ele não consegue ter essa experiência. Ele precisa ir para o mundo com a roupagem humana. Ele precisa experimentar isso daí. Mas ele leva aquela inteligência... Lógico, toda experiência a gente carrega. Toda experiência. Outubro de 1860. De acordo com a revista Espírita. Né? Existe uma controvérsia com relação a Marte. Né? A gente vê Vênus, agosto de 62. A gente fala de Vênus. Aparentemente, quase todos os planetas do nosso sistema é melhor que a gente, né? Então, alguma coisa está acontecendo. E outra pergunta. Segundo Ramatiz, Marte não está mais... Por isso que eu estou falando, tem uma controvérsia. Ele já vai falar já de Ramatiz aqui também. Peguei Ramatiz e trouxe para ele. Muitos seres que às vezes a gente vê aqui, eles vêm de Vênus, tá? Porque muitos de nós identificam alguns caras assim meio estranhos, com umas túnicas, umas roupas meio esquisitas aqui, tá? E muitas vezes estão vindo de Vênus para nos ajudar aqui. Tudo bem? Tudo bem, Vivi? Aqui é um texto que foi tirado da Maria João de Deus, né? Escrita por Chico. E aí vai falando também desses outros termos. Que é outra fonte, não é a revista Espírita mais, que é a obra de Chico. Né?
material, né? Saturno, e fala de Marte, tá vendo? Aí já existe um pouco de controvérsia aí, né? Com a Revista Espírita. Fazendo os dois textos para a gente... E aqui já está um pouco mais alinhado com o Ramatiz. O Ramatiz fala a mesma coisa de Marte. A impressão que dá é que são textos de tempos diferentes também, Sim, que houve um grau de evolução de repente nesse tempo. Pode ter havido uma mudança razoável. Esse texto aqui é bem mais recente do que a Revista Espírita, bem mais recente. Conhece esse senhor aqui chamado Emmanuel? Ele fala de Marte e Saturno. Então, Emmanuel também é mais recente e fala a mesma coisa de Marte. Né? Ele dá uma puxada em Marte, né? Não fala que é tão atrasado assim. Humberto de Campos, também conhecido como o irmão X. Tivemos alguns problemas de direitos autorais. Né? Ele também já fala de Marte, já com uma configuração diferente da Revista Espírita. Bastante coisa. Agora Ramatiz, falando de Marte. E continuando também, que é Ramatiz ainda. Não sei se vocês já viram que toda vez que aparece a parte da alimentação, todos os mais evoluídos não têm alimentação carnívora. Não sei se vocês perceberam isso. Né? Carne esquece, não funciona. Tem esse detalhe que ele fala aqui também, né? 1000 anos à nossa frente. Né? Uma diferença razoável. Aqui é Edgar Armon, não sei se vocês conhecem esse autor também, autor de vários textos, aí, vários livros, né? Conhecido também como comandante, né? Ele era militar. Escreve também sobre os planetas.
responsável pelo livro lá, Os Exilados de Capela. Aquele livro também, Passes e Radiações, também, muito famoso. Ele também. Tem bastante livro. Se não me engano, ele chegou a ser presidente da federação. Eu acho que ele foi presidente da Federação Espírita. Camille Flammarion tem vários textos no Evangelho, não sei se vocês já leram. Parece bastante coisa dele que ele vai escrevendo no Evangelho de Kardec, né? Que fala inclusive sobre essas questões aqui. Ele é bem racional. Só um comentário sobre a obra de Camille. Né? Aqui tem um texto de Urani. É o livro, né? É um livro. Aham. É um livro chamado Urani. Não está escrito errado, não. Não, está Sim, certo. né? Aqui é em francês. É. Aham. É um livro que fala sobre a vida em outros mundos. O que significa Júpiter está em período primário de preparação orgânica? Ele está numa outra fase, né? Ele considera, né, que Júpiter esteja numa outra fase que não a que a gente está conhecendo nesse livro aqui. Mas esse primário não significa Tipo, lá para trás. celular. É? Lá para trás. É o que eles falam. Ok? Ok. A vida que nós conhecemos, ela só é possível graças ao Sol. Tá? A vida que nós conhecemos. Então tudo aqui se desabrocha graças ao nossa estrela. Senão não haveria vida. Se bem que muitos de nós detesta Sol. Não sabe o que está falando. Se não tiver Sol, a gente morre, literalmente morre. Nosso corpo perece. Não só o corpo, né? Mas plantas, animais, tudo perece. Nós temos uma dependência muito grande do Sol. Nos mundos mais evoluídos, essa dependência não existe. Tá?
Então quer dizer o quê? Os mundos primários, que é um do nosso caso, nós temos uma dependência muito grande do Sol. Então, quanto mais evoluído é o planeta, menos depende da estrela. Automaticamente ele tem a geração de energia que é pelo fluido cósmico universal, depende da estrela. Então, nós, por sermos um mundo menos evoluído, nós temos uma dependência muito grande da nossa estrela. Essa irradiação energética dela, é ela que mantém a nosso campo vibracional, nosso campo energético. Tá? E em mundos mais evoluídos, essa dependência não existe. Não precisa mais da estrela. Quanto mais evoluído, mais longe do Sol está. Sim, depende dele. Então Mercúrio está atrasado. Sim. Por isso que a gente está bem pertinho do Sol. E tem uma mudança também, não sei se vocês viram aquela relação que eu coloquei, a sequência de planetas. Um dos primeiros slides, deixa eu ver se a gente posiciona aqui. Um dos primeiros slides mostra. Eu só estou mudando um pouco para ter mais de mudança. Uma sequência, né? Ele tem uma lógica. Cadê os slides? Tá vendo esse slide aqui que a gente mostrou para vocês? Ele tem uma lógica mais ou menos sequencial, né? Esses planetas, tá vendo? Esses planetas aqui, que são os primeiros planetas, estão na sequência aqui, tá? Não quer dizer que são mais ou menos evoluídos da sequência. Aqui é a sequência do sistema solar. Então, começando com Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, esses aqui são normalmente planetas o quê? Sólidos. A tendência deles é o quê? Menos evoluído. Essa é a tendência geral. Tá? Tem uma dependência muito grande de quem? Do Sol. Tem uma dependência muito grande do Sol. Esses outros planetas, tá vendo? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são o quê? Planetas gasosos. Ou seja, eles não têm uma estrutura sólida. Qual a dependência que eles têm do Sol? Pequena. A dependência pequena do Sol. Só que o estado dele, né, em termos de material, ele é gasoso. Tem uma particularidade de Saturno, por exemplo, né? Ele é um planeta tão sutil, mas tão sutil, que se você pegasse o planeta e conseguisse colocar ele dentro de uma, sei lá, de uma panela, sei lá, uma tigela com água, ele não afunda, ele ficaria boiando. De tão leve que ele é. Isso é a densidade desse planeta. E aí você fala, qual a dependência dele que ele tem do Sol? Né? Não tem dependência, praticamente nenhuma. Então, esses planetas aqui, a partir de Júpiter até Urano, né, a dependência que eles têm do Sol é muito pequena. Os habitantes de lá se alimentam de que jeito? Como é que é a vida lá? Fluido cósmico universal. Converte e tudo no Sol. Não tem uma dependência da estrela. Nós, por fazermos parte desses planetas mais sólidos, temos uma dependência muito grande do Sol. Isso acaba acontecendo. Aqui a gente vai falar somente um pouco da parte dos fluidos cósmicos, né? Como é que é feita essa absorção. Que é exatamente dos planetas mais evoluídos, como é que é feito o processo de canalização energética ou bioenergética. Tudo vem
desse princípio, né, material, que é o fluido cósmico universal, né, e canalizando isso daqui eu transformo em matéria. E do outro lado, o espírito criado pelo Criador. A gente vai entrar um pouquinho mais na parte de evolução. Quando nós falamos que existem espaços vazios no universo, na verdade é o quê? Não existe espaço vazio. Tudo é completado, tudo tem coisa. Tá? É que a nossa ciência ainda não tem aparelhos para medir certas coisas, para medir certos tipos de material. Mas de acordo com as informações que nós temos, tudo é preenchido, ele está em tudo que é coisa criada. Até aquilo que a gente fala que é vácuo, não existe o vácuo. É vácuo para nossas necessidades, para nossa ciência, mas não existe vácuo. Não existe isso. Sempre tem partícula, tem assim fluido, sempre vai ter isso. Sempre. Falando um pouco do fluido espiritual, né? Que é um dos estados do fluido cósmico universal. O próprio André Luiz falava um pouquinho disso. Que legal. Fluido vital também. Toda essa parte do fluido cósmico, essa energia vital, existe uma assinatura por espírito. Então não existe um corpo, né, material e energético que seja igual ao outro no universo inteiro. Cada um tem uma assinatura. Assinatura de quê? Do seu espírito. O seu espírito que dá essa assinatura, que é o quê? É o campo vibracional, é a forma como você interage com as relações que estão à sua volta. Então cada elemento nosso do espírito é particular. Não existe nada igual. Dá para transferir isso para outro indivíduo? Dependendo de como a gente atua, consegue transferir uma parte disso sim, tá? Alguns médios conseguem transferir, inclusive o próprio fluido vital que tem. Dá para fazer. E a gente chama de milagre isso. A gente chama de milagre. Então é igualzinho cartão de crédito, né? Milagre nada mais é do que isso que eu estou falando. Você transfere fluido vital seu para o outro, tá? E reconstitui células, corpos astrais, do outro. Transferência brutal que é feita. Todos nós temos essa capacidade? Sim. Por que não faz? Porque é egoísta. Eu não vou perder a minha energia. Que você vai perder, lógico, dá para você se recuperar, lógico que dá. Mas os médiums de cura, o que mais faz é isso aqui. O que mais faz é isso aqui. Os médiums de incorporação também fazem muito isso. Porque faz isso para quem? O cara que tá. A entidade que incorpora, né? Você transfere fluido vital, tudo. Né? Isso aí não tem relação com. Às vezes você vai visitar uma pessoa, parece que você sai sugado, você sai morto, parecendo que você chegou lá, estava toda viva, ou tem relação, não tem. Transferência que você faz violenta de fluido vital para a pessoa. O seu fluido que vai para ela. A pessoa está muito descompensada. Por isso que a gente recomenda, toda vez que vai tratar de alguém, nunca trate sozinho. Pelo menos em parzinho, né? Mas às vezes não dá, às vezes é você e você, né? Então vai. Tá, mas o ideal é que você sempre faça em parzinho, para você equilibrar um pouco a energia. E quando a gente conhece alguém assim, tem ideia de que a tua energia será desprendida, qual a maneira de você bloquear? Não é para bloquear. Não é para ser egoísta. Não. É corrente.
não. Curioso é que a pessoa que faz isso com você, geralmente ela sempre te procura quando ela tá mal. Aí você se sente mal, só que você não sabe que a pessoa, toda vez que ela encontra com você, ela se sente bem. Pessoal, vários de vocês aqui não gostam de ficar perto de algumas pessoas? Se sentem bem? Estão fazendo a mesma coisa, vocês não entendem isso? Isso a gente chama de vampirização, tá? Entendeu? Nossa. Vários aqui gostam de ficar perto de uma pessoa. Não me dou bem com a pessoa. Aqui que se dá bem. Não é essa palavra, não. Não é essa palavra. Literalmente você está puxando a energia do outro, sim. Porque normalmente você está mais descompensado e a pessoa te carrega. Não é para bloquear, não. Quem está melhor ajuda quem está pior as bolas. Aí você fica ruim. Não, aí você faz uma Você se recarrega, faz uma oração, se equilibra, chama os mentores, não sei o quê. Você volta, olha. E muitas vezes essas pessoas não sabem fazer isso. Então, quem tem que fazer? Eu faço. Faz. Transfere também. Na incorporação transfere bastante. Quando nós fazemos isso sequencialmente, o nosso corpo astral, o nosso corpo fluídico, né, ele acaba sendo mais preparado para fazer isso. Lógico, senão você vai ficar cada vez morto, né? É um cantinho para dormir porque você não aguenta, né? Então o seu corpo também vai produzindo mais energia. E o pior é quando você para de ficar perto dessas pessoas. Aí você fica uma bomba, né? Fica uma bomba, não é assim, Regina? Você fica uma bomba de energia. Tá? Pode ter até doença. E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma somatização dessa energia. São braços doendo, mão doendo, aqui, né? Ombro doendo, costa doendo, cabeça parece que vai explodir, enxaqueca, insônia, gastrite, tudo esse negócio porque você está com muita energia acumulada. Tem que doar energia. Tudo bem, Regina? Vai limpando as coisas aí, vai lá, vai limpando. Vai limpando. Vai limpando. Acabando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. A evolução, né? É difícil a gente entender que já passamos por todas essas fases aqui. Um pouco difícil. Eu sabe? Não. Faz parte do processo evolutivo, não tem como escapar. Fala, eu nunca fui uma galinha, vou dar uma obra. Eu nunca fui, como fala, um réptil lá, um sapo. Nunca foi. Quem disse que não? Estou falando desse planeta, não é? Essa evolução é bilhões de anos. Você já passou isso em outros mundos? Já passou. Para você quebrar, porque a princípio é o quê? É uma massa de inteligência só, é uma massa só. E aí você vai fazendo o quê? Você vai adquirindo a individualidade. A individualidade. E essa individualidade, ela tem que ser caracterizada. E como é que eu caracterizo? Primeiro vem com uma parte vegetal. Tá? Se eu der um passinho até antes, quando você pega uma terra aí, uma montanha, aquela montanha tem vida? Tem. Tem. Não, mas é só mineral. Tem vida? Tem, uma vida mineral. Esse é mais rápido, né? Aí eu vou lá, extraio o minério, ok? Para fundir, para transformar, sei lá, em cimento, né? Assim que faz. Pego aquele material, pedra, sei lá, minério de ferro, transforma aquilo lá. Aquele material que eu colhi mantém a mesma vida? Não, você matou a vida dele. Ele não vai progredir mais. Nós transformamos ele. Da mesma forma, uma planta. Quando você vai lá e pega a árvore, né? E transforma aquela árvore em madeira, você matou a vida daquela árvore, matou a vida dela. Ela não vai progredir mais. Ela não progride mais. Ela para ali. Ela vai ser devolvida para o universo, né? Através da deterioração e tudo mais. E ela vai fazer parte de um outro momento na evolução daquele momento, daquele reino que está fazendo parte. Eu havia lido que
que existem alguns povos, não sei se hoje em dia existem pessoas que fazem isso, mas é que algumas pessoas tinham a capacidade de, quando trabalhavam nas pedreiras, conhecer o limite dos veios das pedras de maneira a não matar a pedra. Isso fez com que algumas construções consigam sobreviver ao longo do tempo, dos séculos. É verdade, você mantém ela por mais tempo. Isso é verdade. Que é o que acontece, por exemplo, nas pirâmides. Sim. Existe todo um trabalho nesse sentido. Sua classificação. Classificação dos espíritos, né? E terceira ordem. São os espíritos inferiores, né? E a gente divide essa terceira ordem nessas classes aqui, ó, da 6ª à 10ª classe. De acordo com Kardec, tá? Classificação Kardec. Muitos dos espíritos que a gente atende aqui pertencem a uma dessas classes aqui, ó. Pertencem a uma delas. Os mais temerosos aqui, cadê eles? Tá aqui, ó. Esses são os mais perigosos, né? Inclusive faz-se passar por mentor nosso, hein? Passa as mensagens assim incríveis para você. Você não percebe quem é que está do seu lado. E manda você fazer umas coisas legais. Você vai se ferrar, mas tudo bem, você faz, né? E é o seu mentor. O mentor uma obra, né? E se faz passar pelo seu mentor. Cuidado com esse cara, hein? Cuidado. E ele engana facinho a gente, tá? Joga energia violeta em cima dele, põe ele dentro de uma pirâmide, certo? Usa algumas técnicas de apometria em cima dele. Se for o seu sábio, você vai ver o que vai acontecer. Se for um espírito de luz, ele vai falar, manda, ele vai pegar ele. Fala de Jesus para ele que ele fica bravo. É isso também. Fala bastante de Jesus, faz uma oração para Maria, né? Você vai ver. Se ele for um espírito de luz, o seu mentor mesmo, ele vai falar, que ótimo, meu filho está aprendendo, olha só, já cresceu. Se for um pseudo sábio, sai correndo de você. A gente não lembra de fazer isso. Segunda ordem, né? Aqui tem as classes que fazem parte da segunda ordem. Ok? Os nossos mentores, via de regra, estão nessas faixas aqui, ó. Nossos mentores estão nessas faixas. Via de regra, estão por aqui. Em primeira classe, né? Mas nós estamos em qual classe? Terceira. Qual é a ordem e qual classe que nós estamos? A gente passou batido, né? Eu estou fora da escola, cara. Onde que a gente está? A maioria acaba sendo neutro mesmo. A maioria de nós ainda pertence à terceira classe, pessoal. Encarnado, hein? A maioria de nós que está nessa sala pertence a essa terceira classe. Terceira ordem, né? E aí você escolhe o lugar que você quer ficar. Escolhe o lugar, né? A maioria de nós que está nessa sala está discutindo. Um ou outro já saiu dessa ordem. Um ou outro. São os mais bonzinhos de coração. As crianças que estão lá brincando, elas não estão aqui, tá? Estão na segunda ordem. Mesmo sendo bravo, tem uns bravos. Isso a gente já viu, né? Os mundos diferentes, encarnações de diferentes mundos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente ver aqui. De onde eu peguei esse material, tá?
bibliografia básica. Ok? Tem mais um aqui. Pode reparar que eu peguei bastante coisa de Kardec, né? Não inventei nada não, pessoal. E, para não faltar, modificação. Inclusive esse conhecimento do espírito do Adenauer. Muito bom isso daí. Ok? Ok. É isso daí. Obrigado, pessoal. Fazer uma boa oração? Vamos lá. Só agradecendo, né, ao Amantíssimo pela paciência que tem conosco. Esperamos ser merecedores das dádivas que nos são dadas. Entendendo que as nossas encarnações, as nossas vidas são meras passagens para o aprendizado do nosso espírito. Precisamos ainda visitar outras moradas e refletirmos em cada uma delas quanto a gente pode agregar ao nosso espírito e, acima de tudo, ajudar a todos aqueles que estão à nossa volta, sem nunca querer nada em troca. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Esqueçam do Papai do Céu. Sai embora. Deixa eu só. Não tem mais agora.